hoje, dia 6, da leitura da Constituição em 20 dias, desafio do blog do Edu, que eu tô fazendo agora, artigo 70 ao 91 da CF. Iniciando aqui no artigo 70, seção 9 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Que é a leitura de algumas jurisprudências correlatas. Compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação por parte dos demais entes da Federação de verbas federais transferidas pela União para complementar o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Isso aí está no informativo 1066 de 2022. E aqui o informativo 1083 de 2023 diz que são constitucionais as normas do Tribunal de Contas do Estado que regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas de recursos públicos repassados a entidades privadas sem fins lucrativos por meio do Sistema Integrado de Transferências. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. 1. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que atribui à Assembleia Legislativa competência exclusiva para julgar as contas prestadas pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. É inconstitucional por contrariar o princípio da simetria e o que é disposto no artigo 71, inciso 2 da CF. Norma da Constituição Estadual que atribui à Assembleia Legislativa competência exclusiva para tomar e julgar as contas prestadas pelos poderes Executivo e Judiciário. A tese fixada pelo STF é a seguinte: é inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências da Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos, sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação ao artigo 71, inciso 2 e 75. O 70, inciso 2, diz que julgar as contas do administrador e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores é competência do Tribunal de Contas, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo poder público e as contas que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Então, é inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências da Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores sem observar essa simetria com a Constituição Federal. Formativo 1079 de 2022. Terceira competência do Tribunal de Contas da União. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito,
inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e demais entidades referidas no inciso 2. Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos do Tratado Constitutivo. Então, fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais cujo capital social a União participe, ainda que de forma indireta, nos termos de Tratado Constitutivo. Sexto, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Então, fiscalizar a aplicação dessas verbas também é competência do TCU. Sétima competência do TCU, prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas, ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Oitavo, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei que estabelecerá, dentre outras, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, uma das sanções que o Tribunal de Contas está autorizado a aplicar é multa proporcional ao dano ao erário. Aqui é jurisprudência, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, vamos lá. De quem é a legitimidade para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal? Os estados não têm legitimidade ativa para execução de multas aplicadas por tribunais de contas estaduais em face de agentes públicos municipais que, por seus atos, tenham causado prejuízos a municípios. O município prejudicado é que é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada pelo TCE a agente público municipal em razão de danos causados ao erário. Informativo 1029, repercussão geral, tema 642, e o informativo 725 do STJ em 2022. Então, teve repercussão geral do STF e depois no STJ. Competência do Tribunal de Contas da União. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificada ilegalidade. Inciso 10. Sustar se não atendido à execução de ato impugnado. Então, deixa eu colocar aqui. Sustar se não atendido à execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 11. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. No caso de contrato, o ato de sustação adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará diretamente, de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, não vai ser adotado pelo Tribunal de Contas, vai ser adotado diretamente pelo Congresso Nacional, se tratar de contrato, e vai solicitar. Sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados. Mas se tratar de contrato, a sustação é adotada pelo Congresso Nacional.
Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º. As decisões do tribunal de que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Então, aqui, segundo o CPC, eu até coloquei aqui o 784 do CPC, são títulos executivos extrajudiciais, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Então, é título executivo extrajudicial, a decisão do Tribunal de Contas da União ou dos Estados que impute débito ou multa. Artigo 71, parágrafo 3º da Constituição, não outorgou ao Tribunal de Contas legitimidade para executar suas decisões da qual resulte imputação de multa e débito. A competência para tal é do titular do crédito constituído a partir da decisão, ou seja, o ente público prejudicado. É a decisão aqui do STF da segunda turma. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Repercussão geral, tema 899, informativo 983. Clipping. Parágrafo 4º. O tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Então, tanto trimestral quanto anualmente, ele enviará relatório de suas atividades. Artigo 72. A Comissão Mista Permanente, que se refere ao artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Então, o tribunal, entendendo o tribunal que a despesa, a comissão se julgar. Entendendo o tribunal irregular a despesa, a comissão se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão, proporá, ele não vai sustar de imediato, ele vai propor que o Congresso Nacional suste, né? Que ele vai propor a sustação ao Congresso Nacional. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União é integrado por 9 ministros. Tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. 1. Mais de 35 e menos de 70 anos de idade, nos termos da Emenda Constitucional 122 de 2022. Inciso 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 4. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos mencionados no inciso anterior. Então, ele tem que ter esses requisitos. Parágrafo 2º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos. 1. Um terço pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal e indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. É assegurado aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a prerrogativa de requerer informações diretamente aos jurisdicionados do respectivo tribunal,
sem subordinação ao presidente da Corte, informativo 691. E 2/3 pelo Congresso Nacional. Então, 1/3 pelo presidente da República, só que 2 desses 3 vão ser indicados por lista tríplice pelo tribunal, escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. 2/3 pelo Congresso Nacional, aí não tem requisito. Parágrafo 3º. Tem requisito, mas os requisitos do artigo anterior, mas estou dizendo assim, não tem que ser alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público. Parágrafo 3º. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40 RPPS. O conselheiro do TCE não está sujeito a notificação ou intimação para comparecimento como testemunha perante comissão parlamentar de investigação, podendo apenas ser convidado. Aqui acontece que os conselheiros do TCE são equiparados a magistrados, a desembargadores do TJ. Logo, não podem ser notificados ou intimados pela comissão, podendo ser convidados a comparecer. Aplicam-se aos conselheiros do TCE as garantias do artigo 33, inciso 1 e 4 da LOMAN. Assim como aos conselheiros do Tribunal de Contas da União, as mesmas prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, tá em simetria. Vamos lá para o parágrafo 4º. O auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz do Tribunal Regional Federal. Aqui o caso concreto foi que um determinado conselheiro foi afastado sem demissão judicial transitada em julgado, foi nomeada outra pessoa em seu lugar. O conselheiro conseguiu anular o afastamento. Ele não poderá ser reintegrado, porque já tem outro conselheiro no lugar dele. Então, ele deve ficar em disponibilidade. Isso foi julgado no informativo 757 de 2022 do STJ. É constitucional norma estadual que prevê o pagamento proporcional da remuneração devida a conselheiro de Tribunal de Contas para auditor em período de substituição. Isso foi decidido pelo Informativo de Jurisprudência 1058 de 2022. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de 1. Avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Então, qual é a finalidade do controle interno? Finalidade 1. Avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos da União. Então, avaliar o cumprimento dessas metas. E a execução dos programas de governo e dos orçamentos. Meta 2, finalidade 2 do controle interno. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Parágrafo 3º. Aliás, inciso 3º. Exercer o controle das operações de crédito, que é empréstimo, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Sob pena, muito grave aqui, de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de conta dos municípios. Aplicam-se no que couber aos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, bem como os tribunais e conselhos de contas municipais. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. O TCU é por 9, o TCE é por 7 conselheiros. Capítulo 2 do Poder Executivo, seção 1, do Presidente e do Vice-Presidente da República, artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Seguinte. Parágrafo 1º. A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos ou nulos, e os nulos. Então, o presidente tem que estar registrado por partido político e obter a maioria absoluta dos votos e não computa nem branco nem nulo nessa contagem. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno, ocorre morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Parágrafo 5º. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 79. Subsistirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Então, substituirá o presidente, o vice substitui o presidente no caso de impedimento e sucede no caso de vacância, no caso de vagar o cargo de presidente. Então, ele substitui e sucede, e é o único que sucede. Tem vários substitutos, né? O presidente da Câmara e tudo, o presidente do Senado, mas quem sucede o presidente é o vice. Então, parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhes forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência da República o presidente da Câmara dos Deputados, representa o povo, o Senado Federal, que representa os estados, e o Supremo Tribunal Federal,
e o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o chefe do Poder Judiciário. Todos eles substituem o presidente em caso de vacância do cargo, mas eles não sucedem. Quem sucede é o vice, sucede na vaga de presidente. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 82. O mandato de presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte à sua eleição. Essa foi uma alteração pela emenda constitucional 111 de 2021. Inclusive, essa legislatura vai ser maior do que as outras, porque ela iniciou em 1º de janeiro e vai terminar em 5 de janeiro do ano das próximas eleições. Então, essa legislatura vai ser maior, presidencial, né? Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do mandato. Então, com licença do Congresso Nacional, eles podem se ausentar do país por um período superior a 15 dias. Porém, sem licença do Congresso Nacional, essa ausência pode implicar em perda do mandato. Seção 2 das atribuições do Presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. 2. Exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Por exemplo, o presidente tem competência para emenda constitucional. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5º. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. 6º. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicarem aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, extinção de funções ou cargos públicos vagos. 7º. Também compete privativamente ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. 6. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 9. Decretar estado de defesa e estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal. Então, decreta estado de defesa, estado de sítio, decreta e executa a intervenção federal. Inciso 10. Agora, inciso 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Conceder indulto e comutar penas. Competência privativa do Presidente da República. 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que são privativos. 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, dos governadores de território e Procurador-Geral da República.
o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando a lei determinar. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nessa Constituição e o advogado-geral da União. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo de sessões legislativas. Então, autorizado ou referendado pelo Congresso Nacional. Referendado quando ocorrida a guerra, a agressão estrangeira, no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, declarar total ou parcialmente a mobilização nacional. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Também para celebrar a paz, tanto para declarar guerra como celebrar a paz, tem que ter autorização ou referendo do Congresso Nacional. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nessa Constituição. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior, sob pena de tomada de contas pela Câmara. « 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Inciso 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g dessa Constituição. Parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 12 e 25. Primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que observarão os limites das delegações. Então, o presidente pode delegar essas atribuições. E quais são essas atribuições? O inciso 6º, ele fala aqui sobre que ele vai dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos. E também extinguir funções ou cargos públicos vagos. Então, essa função ela pode ser delegada para o PGR, AGU e os ministros de Estado. O inciso 12 também pode ser delegado, que é conceder indultos e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. O inciso 25, prover cargos públicos federais, é possível, o inciso 25, primeira parte, é possível de ser delegado também. Então, esse aqui pode ser delegado, o inciso 6 pode ser delegado e o inciso 12 também pode ser delegado. Então, vamos lá. Todos esses podem ser delegados para os ministros de Estado, o PGR e o AGU. Seção 3 da responsabilidade do presidente da República. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra 1. A existência da União. 2.
o livre exercício do poder legislativo, judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. Contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. Contra a segurança interna do país. 5. Contra a probidade na administração. 6. Contra a lei orçamentária. E 7. Contra o cumprimento de leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processamento e julgamento. Então, vamos lá. Súmula vinculante 46, que é correlata. Eu acho que ela era uma súmula do Supremo, né, transformada, que ela diz que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Direito penal e processual penal, nos termos do 22 da CF, são de competência privativa da União. Logo, a instituição dos crimes de responsabilidade e seu processamento é de competência privativa da União. Os estados não podem legislar nem na Constituição estadual. Quem é que comete crimes de responsabilidade? Tem do presidente, não só do presidente, né, no caso, tem crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do AGU, porque ele é equivalente a ministro, né, e dos PGR, dos crimes conexos. Mas aqui na Lei 1079, fala dos crimes do presidente, do governador de estado também na 1079, mas dos prefeitos tem no DLD 201, que não tem só crimes de responsabilidade propriamente, tem crimes mesmo. Artigo 86. Admitida a acusação do presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, e essa admissão ela não vincula o Supremo, ela não vincula o Senado, segundo o Supremo. Admitida a acusação do presidente da República por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E esse juízo de admissibilidade da Câmara não vincula o Senado nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções, 1. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa pelo STF. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Então, ele também é imune à prisão, né? Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Então, não estará sujeito à prisão. Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Parágrafo 4º. O presidente, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Então, na vigência do mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Então, ele só pode ser julgado por atos que tenham conexão com as suas funções durante o seu mandato. Seção 4 dos ministros de Estado. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal, na área de sua competência, e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Então, a competência do ministro de Estado, além de outras atribuições,
Ó, o ministro de Estado, só para destacar, né? O ministro de Estado é maior de 21 anos no exercício dos direitos políticos. Ele é bem jovem, não é que nem os membros de tribunais, que normalmente é maior de 30 ou 35 anos, Senado e presidente. Então, vamos lá, o ministro de Estado, além de exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente, 2. Ele também pode expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao presidente da República relatório anual da gestão no Ministério. 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, a lei, ela dispõe sobre a criação de ministérios e órgãos da administração pública. Artigo 89. Seção 5 do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Conselho da República. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República. Então, o Conselho da República é um órgão superior de consulta do Presidente. Dele participam o vice, o presidente da Câmara dos Deputados, inciso 1, o vice, inciso 2, o presidente da Câmara dos Deputados, inciso 3, o presidente do Senado Federal, inciso 4, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, inciso 5, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, inciso 6, o ministro da Justiça, inciso 7, seis cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Então, é o seguinte, 2 presidentes da República, 2 Senado elege, 2 a Câmara elege. Então, são 6 brasileiros natos, 2 eleitos pelo Senado, 2 eleitos pela Câmara, o Legislativo elege e o Legislativo e o Executivo nomeia os seus 2. Todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Mais de 35 anos, entre cidadãos brasileiros natos, não brasileiros natos, com mandado de 3 anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se com a competência do Conselho da República. Ele tem que pronunciar-se sobre intervenção, inciso 1, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Inciso 2. Também compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º. O presidente da República poderá convocar ministros de Estado para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Então, o presidente ele pode convocar ministro quando a questão da pauta estiver relacionado ao ministério. Parágrafo 2º. A lei regulamentará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Seção 2 do Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta da Presidência da República. O Conselho da República era órgão superior de consulta. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional, a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos. Então, só para lembrar, o Conselho da República é órgão superior de consulta. Ele tem uma competência mais ampla. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente relacionado a assuntos como soberania nacional e defesa do Estado Democrático. E dele participam como membros natos. Quem é que é membro nato do Conselho de Defesa Nacional? 1. O vice-presidente da República. 2. O presidente da Câmara dos Deputados. 3. O presidente do Senado Federal. 4. O ministro da Justiça. 5. O ministro do Estado da Defesa.
Sexto, o ministro das Relações Exteriores. Sétimo, o ministro do Planejamento. Sétimo, o ministro do Planejamento. 8, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Quais competências específicas do Conselho de Defesa Nacional? Compete ao Conselho de Defesa Nacional 1. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração da paz dessa Constituição, nos termos dessa Constituição. Então, ele vai opinar na guerra e na paz. 2. Opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, assim como o Conselho da República. Também se mete aí. 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Propor critérios e condições para a utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na área de fronteira e nas relacionadas com prevenção e exploração de recursos naturais de qualquer tipo. 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e o Estado democrático. Parágrafo 2º. A lei regulamentará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Glória a Deus. Acabou.